8 dias depois, Jesus entrou. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Verbum Salutis. Me chamo Ítalo, sou seminarista da Diocese de Itabuna, na Bahia. E neste podcast, os seminaristas da nossa diocese que estão na etapa da teologia, bem como alguns convidados, estaremos com vocês semanalmente para levar um pouco da Palavra de Deus, que será o nosso alimento espiritual para a nossa semana. Hoje o convidado que irá refletir o Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, onde também celebramos a festa da Divina Misericórdia, será o Padre Vinícius Mascarenhas. Ele irá se apresentar para nós. Seja bem-vindo, Padre. Ítalo, muito obrigado pela oportunidade. Aqui é o Padre Vinícius, sou pároco da paróquia de São Boaventura, Canavieiras, e também cuido da Câmara Eclesiástica da Diocese de Itabuna. Um abraço a todos vocês. Muito bem, apresentações feitas. Agora convido a você para que antes de iniciarmos a nossa reflexão, possamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Reze conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho que irá ser proclamado neste domingo é o de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. João 20, 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e minhas amadas, neste segundo domingo da Páscoa, que é dedicado à misericórdia, nós somos envolvidos por uma cena belíssima que nos é dada por João.
Vários elementos desse evangelho nos inspiram a uma contemplação do evento ressurreição de Cristo para a igreja que nascia, né? Que estava se preparando, sendo engendrada para o nascimento em Pentecostes, né? Primeira coisa, as portas estão fechadas por medo dos judeus. Depois que o Cristo anuncia, se põe no meio deles, 8 dias depois não tem mais o medo dos judeus. A presença do ressuscitado nos dá força e coragem para anunciarmos a beleza de Deus, e aí a gente vê o fruto disso nos discursos de Pedro aos judeus, que são tão usados nas primeiras leituras dos Atos dos Apóstolos, nesse tempo da Páscoa. Depois, nós vemos que a experiência da ressurreição precisa ser vivida em comunidade. O único apóstolo que não está presente não crê, porque ele não experimenta. A ressurreição de Cristo é para ver na comunhão, na expressão de fé dessa igreja que nasce, de que nos chama a convivermos juntos. Depois é preciso compreender que ele pondo-se, olha que verbo lindo, Jesus entrou e pondo-se no meio deles. João não fala que Jesus saiu, porque para o evangelista, quando Jesus entra e se põe, ele fica, ele permanece na igreja. Ele não abandona a igreja mais. Ele permanece vivo, atuante na igreja. Nós vemos também outros sinais aqui, muito presentes, esse Jesus pedindo para a gente crer na ressurreição. E mais, olha, nos deu a paz, nos dá a unção e a graça da confissão, perdoar e reter os pecados, e nos dá o Espírito Santo para nos conduzir. Então, nós vemos, é muito forte, cheio de elementos esse evangelho, que serve para a nossa vida. Nós estamos vivendo, enfrentando a pandemia, as tristezas, as angústias. Nós estamos vivendo momentos muito sérios da nossa história. Polarizações que atingem até a própria igreja. E nós vemos como o evangelho de hoje nos chama a viver a comunhão. Que as polarizações que dividem são anti-reino de Deus. São anti-Cristo. Porque o Cristo prega a comunhão, a unidade, o estarmos juntos. Hoje, que é o Domingo da Misericórdia, a Igreja do Brasil nos chama a rezarmos pelas vítimas, pelos mortos nessa pandemia. Vamos entregar as dores, aflições, as tristezas, as doenças, as enfermidades, tanto do corpo, quanto da sociedade, quanto da alma, para o Senhor. Pedindo a Ele que olhe por nós. Que olhe por nós. Esse amor misericórdia é um amor que ultrapassa o nosso pecado. É um amor que vai além das nossas misérias. É um amor que ultrapassa o vínculo jurídico. Nós não podemos exigir que Deus haja com misericórdia conosco. Ele nos ama por ser fiel ao que Ele é, que é amor. Assim nos ensina o Papa João Paulo II. Então, no dia de hoje, nessa cena belíssima do Evangelho, em que Jesus está no meio da sua igreja, que não nos deixa sozinhos, que caminha conosco. Nós somos chamados a contemplar esse amor de Deus, que se derrama por nós.
mesmo diante das dúvidas, das crises, das angústias do tempo presente. Mesmo que o eco do Salmo 21, Pai, Pai, por que me abandonastes? Que muitos rezam nesse tempo, nesse momento. Mesmo com tudo isso, nos coloquemos diante do Senhor, pedindo a Ele que a gente faça experiência de vê-lo, de senti-lo, de estar com Ele. Que a gente possa, no tempo pós-pandemia, fazer a experiência de estarmos juntos, reunidos, para vivenciar a ressurreição de Cristo como Ele quer, em comunhão, como irmãos, como povo que caminha pelo deserto da história rumo a Jerusalém definitiva, que é o céu, é a nossa pátria. Que esse tempo nos ajude a ir fortalecendo nossa fé, nossas raízes profundas no Senhor. E que o ressuscitado, que essa experiência de senti-lo vivo no meio de nós, nos ajude a seguirmos em frente, levantando diante do silêncio, da dor, do luto e levantando. E não se deixando abater, não se deixando desanimar, não se deixando derrotar, porque Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E Ele nos convoca a aprendermos com o Pai, a amarmos uns aos outros como o Pai amou. Que a gente possa, olhando para Jesus, deixar que Ele nos inflame os corações para agir nesse mundo como sal e luz. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nos coloquemos também ao lado de Maria, nossa mãe, mãe da nossa igreja, que nos conduza para Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos, portanto, a presença do Padre Vinícius Mascarenhas, ele que é pároco da paróquia de São Boaventura, como ele mesmo já disse, no município de Canavieiras, e pedimos ao Senhor ressuscitado que o torne cada vez mais fecundo o seu ministério, para que ele continue conduzindo com maestria e excelência este amor que ele foi chamado a viver e a transmitir através do seu ministério sacerdotal. Muito obrigado, Padre, e que o Senhor possa voltar mais vezes ao nosso podcast. A Igreja no Brasil nos pede que hoje rezemos pelas vítimas, pelas famílias que sofrem com o luto, pelos profissionais da área de saúde, por todos nós envolvidos de alguma forma no enfrentamento desta pandemia Covid-19. Que nós possamos voltar os nossos corações para o Senhor e suplicar a Ele a misericórdia. E eu, ao mesmo tempo, peço que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abraço, Ítalo. Abraço, seminaristas. Beijo. Amém, Padre. Amém. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Nos sigam em nossas páginas no Facebook e Instagram, Verbum Salutis, e também em nossas plataformas de streaming no Anchor, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Deezer e em nosso canal no YouTube, para ouvir essa
e outras meditações do Evangelho Dominical do nosso podcast. Terminamos aqui mais um Verbum Salutis e esperamos você no próximo domingo. Que Deus nos abençoe.